Olá, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, também nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat do site da AltV, também pelo WhatsApp 974012235. Tem um telefone à sua disposição, é São Paulo, 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, Fábio Dionisi. Prazer tê-lo aqui, Fábio. Prazer é meu, é sempre bom estar aqui com você e falar com o ouvinte. Como você se identifica? Engenheiro químico, escritor, editor, professor universitário, palestrante? Quando eu anuncio Fábio Dionisi, como você se identifica? Agora eu incluí jornalista também. Na realidade, nesse momento, editor e escritor. Sim, escritor. Então, se eu disser o escritor Fábio Dionisi... Está mais do que o suficiente. Escritor também, Sérgio Rossoni. Prazer tê-lo aqui, Sérgio. O prazer é meu. Eu agradeço o convite de participar do programa. Da mesma forma, psicanalista, escritor, ilustrador, músico. Quando eu vou repetir a pergunta para você. Quando eu anuncio Sérgio Rossoni, como você se identifica? Como Sérgio. Eu acho que eu sou o Sérgio, né? Sim, quando eu estou sim. escrevendo, eu sou escritor. Quando eu estou atendendo, eu sou psicanalista. E quando eu estou tocando, eu sou um músico. Embora o músico já é meio passado, eu já não faz mais tão parte do Sérgio. Já desistiu da música? Eu fiquei 20 anos como músico profissional. Sim. Depois eu virei psicanalista. Eu acho que eu concluí. Tem um amigo meu que fala uma frase bacana, que eu acho que o Fábio vai entender. Eu acho que eu já vivi a minha vida de músico e agora comecei uma outra vida como escritor e psicanalista. Né? Mas era músico profissional mesmo? Profissional, durante 20 anos. Eu gravei 4 CDs, mas sempre na área da música instrumental. Sim. Que instrumento? Eu comecei como contrabaixista, depois migrei para guitarra, virei guitarrista. Isso é bom. Não dá para trazer a guitarra aqui para poder... Mas o violão você poderia ter trazido. Né? Eu estou bem enferrujado, acho que tem uns 10 anos que eu não toco mais nada. Naná, como vai, Naná? Prazer tê-la aqui. Prazer é meu, tudo bem? Cantora ou dançarina? Os dois. Cantora e dançarina. Cantora e dançarina. É? Há quanto tempo está nessa batalha? Olha, cantora desde pequenininha. Sim. Desde 5 anos já cantava na igreja. Agora dançarina, eu me descobri dançarina há uns 4 anos. Que eu danço profissionalmente. Você trouxe para a gente um CD. Sim, eu estou lançando minha carreira agora. É. Antes eu trabalhava como backing vocal e dançarina, agora eu estou lançando meu trabalho. Meu primeiro trabalho solo, né? Já já a gente fala Sim. bastante dele, tá bom? Você é Davi Kawabata dos Santos, pronunciei corretamente? Perfeito, melhor. Você é chefe de cozinha. Exato. Aí eu não tenho que perguntar como você se identifica. Qual é o nome do Via Emília. Bom, atualmente eu estou trabalhando no Via Emília, como Sim. braço direito da dona, que é a Laís Du. E nós ganhamos pelo 2º ano consecutivo como melhor sanduíche de São Paulo. como Na verdade, melhor? ano passado ganhamos como 1º lugar e esse ano ficamos em 2º como melhor sanduíche de São Paulo. Melhor sanduíche de Sanduíche, São Paulo? que a piadina, na verdade, é um sanduíche de origem italiana. Sim. E aí nós somos quase os pioneiros, né, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a trazer a piadina da Itália com mais de 20 recheios diferentes. E aí Mas a quando fala Veja... piadina tem que explicar, não é? Isso, piadina, bom, basicamente pode pensar na pizza, né? É. Só que ela é menor, redonda igual e muito mais fininha. E Já aí você... você dá os A gente vai. detalhes todos Perfeito. para a gente nesta edição do Gente que Fala. Sérgio Rossoni, Birman Flint, é isso? Isso. É este teu trabalho que você está... Meu primeiro livro. Birman Flint e o Mistério da Pérola Negra. Isso. Fala para a gente, conta para a gente dele. Bom, esse livro, ele começou como um livro infantil. Não tinha título, o título era um outro. Eu posso até dizer que os personagens eram outros também. Eu demorei uns 2 anos escrevendo. Sim. E sem a pretensão de ser um livro, sem a pretensão de transformar isso em um livro. Até que eu fui parar na escola do escritor
e fiz algumas oficinas com o Ricardo Ramos Filho, que assina o prefácio do livro, né? O Ricardo Ramos, né, o neto do Graciliano. E aí ele acabou virando uma espécie de mentor e falou, continua a história, escreve, né? Não importa se vai ser um livro ou não. E nesses 4 anos a coisa foi amadurecendo, eu fui escrevendo e reescrevendo, e quando eu vi, eu incorporei a coisa do escritor, né? Já tomava mais tempo a escrita do que os meus pacientes. Então, eu fui lapidando, e é uma coisa que eu digo, eu acho que eu escrevi esse livro para mim, porque ele reúne muita coisa do que eu sempre gostei, né? Fantasia, o policial, o suspense e a paixão por animais, né? Todo mundo me pergunta, por que animais? Né? Por que é protagonizado por bichos que vivem como nós? Eu tenho quase 50 anos, então eu cresci vendo desenhos da Disney, aquela coisa sempre me fascinou muito. Os bichos, né, se comportando como gente, e também pelo meu lado ativista, protegendo animais. Eu sou um daqueles que recolhe cão de rua, ajuda abrigo animal. E tive algumas experiências que me marcaram muito vivendo com os animais, até terapeuticamente falando. Dentro disso, eu comecei a criar um mundo fantástico baseado no mundo real. E eu peguei um capítulo da história que seria um pouco um mistério em torno do assassinato dos Romanov. Não que eles estejam presentes, mas me serviram como inspiração. E colocar os bichos no contexto foi a minha homenagem em relação às diferentes espécies. Mas, na verdade, eu citei a Disney, não tem nada a ver com os animais bonitinhos da Disney. Os animais presentes aqui, eles são... Está mais próximo da revolução Está dos mais, bichos tá aqui, mais ou não? próximo do ser humano. É? E aí uma pergunta que fala, a psicanálise ajudou bastante a partir do momento que eu consegui entender o contexto da mente humana e os meus conflitos. Acho que o Fábio também pode ajudar. Eu gostaria de entender, eu escrevi, mas não para ser escritor, eu escrevi, mas não para publicar, eu gostaria de entender esse lado. Então, isso daí é uma coisa interessante, porque eu comecei escrevendo, dando ênfase a uma vontade que eu tinha ainda de criança, de escrever história em quadrinho, aquela coisa. Depois eu migrei para a música e isso ficou esquecido. O processo de música para a psicanálise tem muito a ver com o livro, porque foi onde eu descobri, onde eu, pela primeira vez, me perguntei, mas espera um pouquinho, depois de 20 anos tocando, e que é uma coisa bacana, mas eu acho que o meu ciclo ali se fechou, e eu fiz essa pergunta, eu vou fazer o resto da minha vida isso, ou eu posso fazer também outras coisas? Aí eu fui parar num divã. Você é engenheiro. Isso. Você é engenheiro. A profissão, né, de fato, engenheiro. 38 anos como 38 engenheiro, anos vida como corporativa e tudo. E aí também migrou para a escrita, adotou... né, Isso. Eu descobri que isso me dava um prazer enorme e eu gosto muito da área de pesquisas, né? E comecei a escrever, na verdade, mais para ter um prazer do que realmente publicar. Eu nem esperava publicar, para dizer a verdade. Falei, quem é que vai publicar meu livro, né? Aí passou o tempo, depois aquilo foi crescendo, consolidou, e eu decidi partir e esse é o 4º livro já. Santo Agostinho, né? Esse A é o vida 4º e a livro. obra de um filósofo a serviço da humanidade. Exatamente. Este é um subtítulo, porque tinha o Santo... Esse é um segundo livro. Segundo livro, E sobre tem um Santo Agostinho terceiro também. que está para sair também, sobre Santo Agostinho, porque me fascinou Santo Agostinho. Eu comecei por uma indicação de um grande amigo meu. Ele falou uma frase simples, ele disse assim, puxa, faz tempo que ninguém escreve sobre Santo Agostinho. Ele acha que ele conseguiu pegar alguma coisa dentro de mim, né? Catalisou alguma coisa. Aí eu decidi estudar, e quando eu comecei a estudar, fiquei fascinado pela vida dele, pelo pensamento dele, porque esse homem conseguiu realizar no século IV, no norte da África. Ou seja, ele revolucionou o mundo cristão no norte da África, numa pequena cidade que ninguém conhece, né? Ele fez misérias. E muito laborioso. Aí foi um livro, depois foi um segundo e já está no terceiro agora. É interessante, porque o Davi é chefe de cozinha, né? O Sérgio Rossoni é psicanalista. Esquece o músico, né? Não, Psicanalista. pode lembrar, não tem problema. Não. Eu estou colocando uma situação atual. A Naná é cantora, dançarina e tal. E aí você é engenheiro. E aí são profissões que se descobrem, de repente, fazendo outras, desenvolvendo outras atividades. A Naná, de repente, descobriu que era também dançarina,
né? Porque ela disse aqui, eu era cantora desde, né? Aí, essas situações que vão colocando, as pessoas vão surgindo, as oportunidades, e as pessoas vão abraçando. Eu acho muito interessante isso. Teve uma opção dessa para você? Então, na verdade, no tempo de próximo do colégio, eu almejava ser advogado, não pensava em gastronomia, chefe de cozinha, até mesmo porque é uma profissão relativamente nova, né? Então, fala-se muito de gastronomia hoje em dia, com os programas que a gente tem disponíveis e tudo mais. Mas na época de colégio, eu estudava para ser advogado e futuramente delegado federal. Então, assim, era um processo completamente diferente. Tudo a ver com chefe de cozinha. E aí o tempo foi trazendo, na verdade, o que hoje é consolidado, né? Mas, Sim, enfim, sim. na época de Mas colégio, quando fez a opção por esse caminho? eu acho que sempre Cê começa tem em casa. Eu acho mas que você sempre tem começa em a casa. identificação desse momento de... Porque todos Tem, eles sim. aqui, né, são profissões completamente E aí surgiu. diferentes. Eu acho que essa carreira ela começa em casa, porque a gastronomia ela está relacionada à raiz, né? Então, eu tenho lembrança da minha avó cozinhando, sempre ali no fogão. Apesar de ser japonesa, fazia muita coisa brasileira. Então, a gente sempre teve uma ligação muito forte. Meus pais cozinham muito, sempre cozinharam. Então, em casa, a gente é da criação que ninguém cozinhava em casa, né? A gente não tinha uma moça que trabalhava em casa e cozinhava para a gente, não. Era sempre minha mãe ou meu pai, para trazer à mesa, né? Trazer esses valores, né? De comer, sentar-se junto. Então, eu acho que aquilo também sempre fez parte de mim. Apesar da minha escolha profissional, no início, ser, né, de advogado, eu acho que sempre esteve presente. Até que um dia, eu acho que é sempre assim, você come e fala, nossa, eu vou mudar. Eu acho que não é advogado o meu futuro. Acho que é para trás do fogão mesmo e comandando uma cozinha. Mas aqui você está, quando a gente te vê aí como Nisei, né? Não sei se Nisei, Sansei, já... Eu também não sei. É uma mistura. Sempre me perguntam. Mas aí, Nisei, nunca Nisei, sei. a gente te vê como Nisei, imagina logo um restaurante oriental, japonês. Oriental. Mas Eu aqui é passei, italiano. Exato. Hoje em dia é italiano. Não, mas eu passei por um aprendizado oriental, cozinha asiática, fiz bastante tempo nessas Deve andanças ser bom aí. para exercitar a paciência, não é? E olha, para ser filho de brasileiro, eu preciso muito. Desculpa. Não, mas eu passei sim por um aprendizado oriental, asiático, até mesmo porque eles são detalhistas, minimalistas, então a questão do corte, da apresentação, da paciência, apesar de que os ocidentais dizem que o japonês ele não tem paciência, já que ele come cru, né? Mas é o contrário, muito pelo contrário. A paciência ali ela tem que ser primordial. Mas hoje em dia o caminho é outro, é italiano. Até porque eu acho que é isso. Eu sou brasileiro, japonês, então a gente tem que passar por diversas experiências aí. Então hoje a gente está na Itália. Nana, você é a única que chegou aqui com uma profissão definida. Sou cantora. Sim, eu sou cantora, mas também quero estudar moda. Porque dentro da música também descobri que eu gosto muito de moda. Então, sempre vai mudando, né? O que a gente quer fazer. Mas eu sou cantora, na verdade, eu acho que cantar é uma coisa que... O cantor, ele nasce. Tem vários cantores que não são profissionais, que não trabalham com isso e cantam super bem. Então, assim, a opção de trabalhar com música é apostar. É falar, não, eu gosto disso, eu quero isso, eu posso fazer milhares de coisas. Posso trabalhar com moda, trabalhar como professora, mas o canto vai estar sempre comigo. Mas eu escolhi seguir a profissão daquilo que eu nasci, né? A voz, eu nasci com a voz, graças a Deus, é um dom de Deus. E eu resolvi trabalhar com isso. Toda cantora que vem aqui, a primeira pergunta que eu faço, eu digo, quando eu anuncio o Naná, o que você canta? Eu canto, nós montamos um estilo novo, que eu misturei o samba, o black, o rap. Por quê? Aqui no Brasil, a black music, ela não é forte. O que eu queria cantar, vou cantar black. Só que aqui não é uma música popular brasileira, a aceitação, apesar do pessoal escutar muita música internacional, para o brasileiro a aceitação não é assim. E eu gosto muito do samba. Cresci com meu pai ouvindo samba, trabalhei com samba há muitos anos, trabalho ainda. Então, meu produtor, o Rodrigo, ele falou, vamos misturar o som. Vamos pegar o samba, misturar com o black, que é o que você gosta. O que você gosta, Jorge Ben? Vamos pegar Jorge Ben, vamos misturar tudo, vamos fazer uma música nova. E o meu som é esse. Independente do clipe que tem aqui, Me Deu Tchau, qual é a música que você canta? Quando eu peço para você cantar, eu quero ouvir você cantar.
Pode ser essa. Não, essa está no clipe, lá tem que ser outra. Então tem que ser outra? Já não é a que você canta. Né? Bom, eu posso cantar qualquer outra do meu CD. Tá bom, você conseguiu. Escuta, como passa de gospel para ir para o grupo dos Travessos? Foi assim, o Rodrigo ele tinha uma gravadora, Rodriguinho, e ele tinha alguns artistas gospel. E eu era uma das artistas, que era um grupo chamado Stairs. Esse grupo nós gravamos, mas não chegamos a lançar esse trabalho. E nesse meio tempo, o Rodrigo me chamou para fazer backing vocal para ele no Rodriguinho ainda, não era as Travessos. Ele estava em carreira solo, ainda não tinha voltado para o grupo. E aí, como não lançamos nenhum trabalho, não lançamos esse trabalho gospel, eu acabei indo para o secular a trabalhar a nível profissional. Mas continuo cantando na igreja, indo na igreja. Que o gospel também é uma religião, né? Mas Tipo, você tem trabalhos gospel para aquele público gospel? Hoje ou não. só canta lá? Ou você só tem... na igreja, só canto na igreja, canta na no igreja. culto. A música gospel comercializada eu não tenho. Para a gente aqui é um fato novo, né? Pessoas que vêm da igreja cantar. Nos Sim. Estados Unidos isso é muito comum. É muito comum. O lançamento da maior parte daquelas cantoras lá surgiu dentro de uma igreja. Sim. Isso é o que acontece. Quando nós falamos aqui de alguém que cante uma igreja e vem para o... Acho que eu posso chamar de mundo profano, né? Olha, dentro da igreja, a aceitação é difícil para as pessoas entenderem isso. Eu já tive muita crítica num culto de terça-feira, vou lá ministrar um culto, pô, mas ela canta, ela dança lá, e ela sensualiza no palco e está aqui ministrando louvor, tipo, como se fosse errado. E eu acho isso um pouco de preconceito social, não tem nada a ver com Deus ou com a sua fé. É uma profissão como qualquer outra, entendeu? O cara não vai falar, pô, você não pode subir. Não é bem assim que eles falam, ela fica rebolando lá e depois vem, então, vem rezar aqui. Pois é, mas é uma profissão, como ele cozinha, como ele escreve, entendeu? As pessoas julgam muito, mas assim, graças a Deus a gente está quebrando essas barreiras que tem. Vamos ver o teu vídeo, Me Deu Tchau. Cadê o Me Deu Tchau? Agora eu sei por que não quis ficar. Sempre mentiu pra mim, só quis me enganar. Com essa cara deslavada, fez uma puta palhaçada. Já me liguei na sua parada, que era só nós dois, mais nada. Mas não é, você me enganou, falou que tudo que você tinha era meu. E quando eu te pedi amor, me deixou e não deu. Você me enganou, falou e no fim foi tudo igual. E quando eu te pedi amor, você me deu tchau. Você me enganou, falou que tudo que você tinha era meu. E quando eu te pedi amor, me deixou e não deu. Você me enganou, falou e no fim foi tudo igual. E quando eu te pedi amor, me deu tchau. Me deu tchau, me deu tchau, me deu tchau. Você me deu tchau, me deu tchau, me deu tchau, me deu tchau. Agora eu sei por... Tá aí o clipe da Naná, Me Deu Tchau. O que ela está Sim. falando para você? Então, eu estou com um projeto agora do meu trabalho que é Naná Dança. Então, todas as minhas músicas eu tenho coreografias. Só que é muito difícil cantar e dançar, gente. É uma coisa muito difícil, assim, dançar Ele que pode perfeitamente. dizer. Cantar. Poxa, imagina, cantar valendo e dançar valendo, assim. Porque o meu trabalho, eu penso no hip hop, aquele bruto mesmo, não aquelas coreografias difíceis. Eu gosto muito de dança. Então, eu resolvi fazer um projeto só na dança. Eu pego as minhas músicas e lanço um clipe a cada 20 dias com a minha coreografia, mais elaborado com dançarinos, só dançando aquela música, não interpretando. Aí, nesse clipe Me Deu Tchau, tem a interpretação, cantando para a câmera, tudo. Nesse projeto é só coreografia, é só dança, para a galera ter mais noção do hip hop, se aproximar mais desse estilo. Dentro dessas músicas que Sim. você gravou aqui no CD? Sim, só as minhas músicas. Mas então, você está fazendo coreografia para Sim. essas músicas? Eu já tenho coreografia de praticamente todas as músicas. Acho que só uma não tem coreografia, que é a Ninguém. Então, eu estou gravando 6 videoclipes para lançar a cada 20 dias, cada um com a sua coreografia. Dentro das minhas músicas, que é o samba misturado com hip hop. A coreografia é totalmente hip hop.
E eu quis fazer isso para aproximar a galera dessa cultura de dança, entendeu? Aqui, trazer um pouco do americano, do que o pessoal faz lá fora para cá. Porque a galera aceita muito de fora e não aceita a gente fazendo isso, entendeu? E eu acho que eu quero quebrar isso, eu quero trazer isso para o povo brasileiro, que a gente é capaz de fazer as mesmas coisas de lá de fora e a gente pode curtir o que tem aqui também, no mesmo nível de lá. Davi, que é premiado como chefe de cozinha, mas ser premiado com piadinas é uma inovação, piadinas aqui, ou tinha outro nome? Eu acho que, como a Naná Bem falou, próximo aqui. aqui no Brasil a gente enfrenta, eu acho que preconceitos em diversas áreas, inclusive na gastronomia, até mesmo porque, como a gastronomia está ganhando visibilidade agora, né, nesse novo cenário em que todos os programas estão trazendo cópias de outros programas, ou até mesmo comprando direitos e montando a versão brasileira, as pessoas visualizam a gastronomia em pratos específicos, como o clássico francês, aquela coisa do menu extremamente decorado, degustação, de grandes chefs que trouxeram isso no começo, e talvez confecções mais simples, como um sanduíche, acaba sendo esquecida. Então, ganhar o prêmio hoje, né, a casa, o Via Emílio, o restaurante, com o melhor sanduíche de São Paulo, é um ganho absoluto, assim, porque é trazer à tona que a gastronomia ela se dá em diversos aspectos. Como é esse sanduíche? Pode escrever para a gente? Claro, claro. É tipicamente... Começa com pão ou não? Isso, é pão. É basicamente uma massinha de pão, para ficar mais fácil o entendimento. Imagine uma pizza menorzinha, redonda. Nós temos mais de 20 sabores, presunto parma, enfim, você escolhe o que gostar mais. E ela vai finalizada na chapa, dobradinha, assim como uma meia-lua. E a gente acompanha ela com chips de tubérculos ou salada. É super leve, é super bacana. Quem olha fala, nossa, que diferente, eu nunca comi, porque de fato não faz parte da configuração brasileira, né? É de fora, mas a gente dá um toque. Aqui chama tapioca esse sanduíche. Mas é uma massinha, é uma massinha. Mas o formato é parecido. Sem querer. Imagina. Mas aqui O formato que é dobrou aqui, no nosso setor é mais para Leigos, tapioca. né? Leigos. De né? leigos. De leigos. Leigos, né? As pessoas não conhecem mesmo, assim. Até um convite, né? Venham Sim. conhecer, porque é bem bacana, é bem gostoso mesmo. Agora, aproveitando que você fez referência, esses programas de culinária que hoje proliferam pelas emissoras de TV, como é que um chefe conceituado como você vê aquilo lá? Eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Palmirinha, que eu acho fantástica, porque ela traz uma... Não, mas não é nesse segmento. Palmeirinha é uma pessoa maravilhosa. Eu falo esses concursos, mas continua. Então, mas eu vou chegar Sim, lá. Eu acho sim. muito bacana, por quê? Porque ela é uma cozinheira simples, ela faz Nossa, menção maravilhosa. à cozinha raiz, né, que a gente tem. Esses programas internacionais, eles já são voltados mais à coisa clássica, à coisa mais gourmetizada, que também é muito bacana. Mas, assim, eu gosto muito de ter algumas críticas, né, em relação a esses programas, porque eu acho que a exposição é muito grande e na verdade, assim, verdadeira da nossa vida profissional, não é como a TV mostra ali, né? Ali é muito glamourzinho, é muito bacana, é muito lindo, é muito maquiado, mas o vamos ver mesmo é um pouco diferente. Então, eu acho interessante porque... Eu nunca vi, sinceramente, nunca vi uma cozinha com aquela gritaria que eles fazem. Não, tem sim. Tem sim. Claro que não é Daquele tão jeito? exagerada Não, aqui- como a televisão mostra, Com porque eu acho aquelas que é mais facas afiadas lá. voando, né? A introdução do programa, com fogo, enfim. Até fazem menção ao inferno e não sei o quê. Eu acho que a cozinha, ela traz isso. Tem uma gritaria sim, porque de uma vez só, você imagina que nós temos 80 pratos para sair de uma única vez. Às vezes, dependendo do dia, 100 pratos de uma vez só. Então, imagina, 5 pessoas trabalhando para a produção de 100 pratos em 20 minutos. É uma gritaria, é uma loucura, mas, obviamente, tem um controle, um equilíbrio, uma educação, porque senão ninguém aguenta, né? Mas eu acho bacana o programa de televisão, porque ele mostra para o brasileiro o nosso trabalho, claro que de uma forma diferenciada e até deturpada, mas ainda assim mostra o nosso trabalho. E ganha visibilidade, né? As pessoas também se identificam e começam a cozinhar cada vez mais, que eu acho muito bacana. Está caindo esse preconceito que sempre existiu aqui? Está diminuindo? Caindo, eu não diria, mas reduzindo. Eu acredito que sim. Eu acredito que nos próximos anos a gastronomia vai ser reconhecida e respeitada como uma profissão como qualquer outra.
enfim, nós temos faculdade também, né? A gente precisa estudar. Acho que como qualquer carreira, se você não se dedicar, não estudar muito para aquilo, você não vai se tornar um bom profissional. O programa de televisão, acho que ele serve para isso também, para mostrar que existem inúmeros profissionais ali na área, ou seja, valorizam, né, o nosso setor, o nosso mercado. Então, eu acredito que sim, eu acho que dentro de pouco tempo, acho que a gastronomia vai se tornar uma profissão ainda mais respeitada. Por falta de conhecimento de minha parte, né, eu sempre soube, mas era só cozinheiro. Né? Nós tínhamos nos restaurantes, o homem era só o cozinheiro. Se fosse uma mulher, era melhor. Por isso é que eu digo que está caindo um pouco esse preconceito. Exato. Você falou em faculdade. Faculdade é recente essa exploração de gastronomia no nosso país. Então, é mais um avanço. É mais um avanço. Ninguém nunca imaginou, né, estudar gastronomia. Como assim? As perguntas que me fazem, mas estuda gastronomia? Mas para cozinhar precisa estudar? Mas para absolutamente tudo você precisa estudar. Você precisa de um conhecimento específico para conseguir exercer. E antigamente até brincavam, né, que lugar de mulher era na cozinha. Ah, me desculpa. Inverteu. Hoje é lugar de homem, porque a maioria dos cozinheiros hoje, as faculdades, é lotada de homem. Então, assim, já perdeu um pouco desse preconceito inicial. Não. Lugar de homem também é na cozinha. Você respondeu onde eu ia chegar, né? As faculdades de gastronomia, acho que é mais homem, é um público mais masculino do que... Né? Hoje em dia é repleto, assim, é muito homem mesmo. Mulheres cozinham super bem, mas eu acho que, como elas fazem parte desse preconceito do passado, eu acho que elas estão indo para outras áreas, ou trabalhar em outras coisas, chega da cozinha. É isso aí. E aí os homens entraram. Não, agora é a nossa vez, então, de entrar no fogão, né? Nós vamos para o intervalo e o Gente que Fala retornará em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a AACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade.
Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos medicina de ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo elegeu novos membros para o Conselho Deliberativo. Em 5 de dezembro de 2015, a eleição presidida pelo diretor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sérgio Siqueira Rossi, auxiliado por Alexandre Teixeira Carsola, diretor técnico do Departamento de Supervisão de Fiscalização do TCE, e Helga Brandstatter, chefe da Unidade Técnica da Prefeitura Municipal de São Paulo. 26 conselheiros foram eleitos para o Conselho Deliberativo da AFPESP. Conta com 51 membros efetivos. O mandato de cada conselheiro é de 6 anos, com renovação de metade mais um em eleições realizadas de 3 em 3 anos. É de competência do Conselho Deliberativo examinar e aprovar, depois do parecer do Conselho Fiscal, o relatório da Diretoria Executiva, contas e balanços do exercício anterior. Para o pleito realizado no último dia 5, a FIPESP, conforme rege seu estatuto, tornou público o edital de convocação, divulgado em 3 jornais de grande circulação nacional. O Diário Oficial do Estado de São Paulo, página empresarial, no dia 29 de agosto de 2015. Entre eles, Conselho Deliberativo eleito pelos associados que estão há mais de 4 anos no quadro associativo da entidade, com todas as obrigações exigidas pelo Estatuto em dia. O corpo do Conselho Deliberativo eleito para o sexênio 2016-2021 ficou assim constituído: Márcia Moreno Duarte Moreira, Vera Lúcia Pinheiro Morgado, Esther Miriam Belo Rodrigues, Paulo Lucas Basso, Maria Auxiliadora Murad, Regina Maria de Oliveira Moraes, Benedito Vicente da Cunha, Edson Moura de Oliveira, Antônio Luiz Pires Neto, Gilmar Beluso Bolognani, Rui Galvão Costa, Magali Barros de Oliveira, Paulo César Correia Borges, Antônio Carlos de Castro Machado, José Carlos Carone, Fere Sabino, Elza Barbosa da Silva, Arthur Marques da Silva Filho, Romeu Benatti Júnior, Renato Del Moura, Leda Regina Machado de Lima, Cássio Juvenal Faria, Edivar Pimenta, Luiz Manuel Geraldes, Romeu Mussotti e Luiz Reinaldo Teles. Portanto, o Conselho Deliberativo da FIPESP, constituído nesta eleição do dia 5 de dezembro. No Gente que Fala hoje, o escritor Sérgio Rossoni, a cantora dançarina Naná, chefe de cozinha Davi Kawabata e o professor, escritor Fábio Dionísio. Fábio, quando eu anunciei aqui Santo Agostinho, a vida e a obra de um filósofo a serviço da humanidade, aí eu fiz confusão com outro título, é Santo Agostinho de Hipona, é isso? O primeiro é o missionário Santo Agostinho de Hipona e a segunda revelação. E tem um outro. Esse outro não está lançado, que está ainda engendrando. Quanto tempo demora para escrever um livro consistente como
esse, o que o Sérgio também... Eu, na realidade, costumo levar uns 3 anos, mas eu tenho o hábito de levar 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Então, seriam uns... Escrever 2 ou 3 livros ao ao mesmo tempo? tempo. Exatamente. Eu tenho uma outra que está quase terminada, que é sobre o apóstolo Pedro. E também tem um romance que eu terminei. E tem um do Irmã Sheila. Isso, que é a Medicina do Além. Esse já está publicado. Esse Sim, foi o segundo livro publicado, que fala sobre os tratamentos, cirurgias espirituais. Cirurgias espirituais. Exatamente. Então, eu estou tentando, bom, não dá para fazer as contas aqui. Sérgio Rossoni, quanto tempo para elaborar quantas páginas tem esse... Então, essa vamos dizer assim, a metade da história, tá? Porque o livro foi dividido em 2 Sim. partes. Eu escrevi numa tacada só, mas como eu falei, eu comecei escrevendo... Aqui tem livro 1. Livro 1. Na verdade, isso daí foi uma dica da editora. Vamos dividir o livro em 2 partes, porque senão seria um livro de 700 páginas. Mas eu demorei... Chegando nesse formato que é o Birman Flint, eu demorei uns 3 anos para escrever. O primeiro ano foi um esboço atrás do outro e Você escrever, colocou escrever. que não tinha essa pretensão, estava Não só tinha. registrando as ideias e tal. A história era praticamente outra. Quando eu assumi a ideia, bom, agora então vou levar a sério a coisa e vou escrever um livro. Aí começou a pesquisa, eu comecei a me dedicar para esse projeto aí, que Por que o demorou nome 3 anos. Birman Flint? É complicado explicar, né? Eu não sei o porquê. Na verdade, assim, eu Se pensava fosse no um nome... passarinho, não dava certo? o nome inicial não era nada a ver com isso, era até um livro, como eu falei, começou com a ideia de ser um livro infantil que chamava As Aventuras do Gato Mushi. E aí a coisa foi mudando e eu vi que eu não tinha a menor aptidão para literatura infantil. E eu comecei a escrever dentro daquilo que eu gostava, que era um suspense. O livro é um suspense, né? Embora sejam os animais, enfim. E quando eu comecei a pensar no nome de personagem, eu falei, bom, tem que ser uma coisa que marque um pouquinho dentro daquilo que eu considero uma... Então, eu comecei a pensar em nomes compostos, né? Indiana Jones. E eu sou da geração que eu sou fã de carteirinha das aventuras de Tintim, do Hergé, né? Cresci lendo Tintim, Corto Maltese. E aí eu comecei a misturar nomes. O Flint veio de um filme muito antigo, com James Coburn, que era um filme... Seria quase uma paródia de um James Bond, que era um Agente Flint, muito antigo isso daí. E eu vi quando pequeno esse filme, me marcou esse filme. Eu também gostava daqueles filmes meio Ultraman, aquelas coisas meio, não mal feitas, mas classe B, mas que eu adoro. E o Birman veio um pouco da Birmânia. Eu tive um gato que era sagrado da Birmânia. E aí eu comecei a criar nomes, rabiscar, e compus esse nome. Eu falei, o Flint acho que é um sobrenome legal para ele, e o outro surgiu, o Birman, e aquilo começou a martelar, e foi. Então, é uma coisa difícil, né? Da onde surgiu? Eu acho que esse nome, na verdade, assim, usando uma frase do Hermeto Pascoal, que eu achei muito interessante na época, tudo está pronto, você capta isso. Eu acho que o Birman Flint já estava aí, a minha anteninha pegou e já estava pronto no astral, né? O Fábio também trabalha muito com a espiritualidade, eu também tenho um lado muito espiritual, e eu acho que é um pouco isso, assim, eu não sei se até que ponto que é uma inspiração única, ou a coisa realmente, a música, a arte, a inspiração já está pronta e a gente simplesmente capta isso e põe no papel, põe na música, põe na literatura, enfim. Mas Fábio, livros sobre religião, o tema religião, abordando o tema religião, estão em alta? Tem um público cativo? Tem sim. Eu diria que é um dos poucos segmentos que ainda se mantém fora da crise nesse momento. E está crescendo, não é consideravelmente, mas está crescendo. Eu acho que sim. É porque, na realidade, há uma busca, né? E as pessoas, e numa crise isso se acentua. As pessoas necessitam mais de suporte, necessitam de ganchos, necessitam de encontrar alguma coisa que dê um sentido para a vida e responda perguntas que são feitas e não têm respostas. Então, todo segmento religioso, ele busca o quê? Ele busca, na verdade, ajudar o próximo. E você consegue, através de um bom livro, receber o que você está procurando, essa necessidade, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que, principalmente o Brasil. O Brasil tem uma característica que é única nesse planeta. Nós somos bastante religiosos.
E nós temos uma diversidade muito grande, o que eu acho muito bom, porque não existe o certo e errado, existe sim o bem ou o mal, apenas isso. E nós temos muitas pessoas ligadas a muitos cultos, muitas crenças, e elas buscam um sentido para a vida, buscam um caminho, buscam uma direção. Então, isso está se acentuando, e a crise ajuda isso, nesse aspecto, né? Porque nos coloca na dor, e quem está na dor busca a solução para a dor. Davi, quando ele fala em crise, a gastronomia não tem crise, porque todo mundo tem que comer, né? Ah, não, tem sim. Tem. Tem? Mas eu acho que esse ano a gente ainda não enfrentou a propriamente dita crise, porque as pessoas também precisam de uma válvula de escape, eu acho. E o sair para comer, né, levar alguém para comer algo diferente, algo interessante, essa questão do sentar-se à mesa em um restaurante, eu acho que faz parte da válvula de escape. Então, apesar da crise, eu acho que vai afetar o nosso mercado de modo geral, talvez no próximo ano, as pessoas têm essa necessidade ainda de escapar um pouquinho desses problemas, né, que afetam a todos. Então, eu acho que a gente ainda consegue um espaço, apesar da crise. E esse mercado que surge de repente, o food truck? Está em alta, né? Acho que, com certeza, eles se inspiraram no mercado americano, que é muito interessante, que é Mas muito esse bacana. segmento que existe lá pode ter sucesso aqui? Eu acho que é muito recente ainda, né? Mas eu acredito que Mas os preços não são recentes, os são preços, exagerados. os preços são eu acho, baseados no nosso mercado brasileiro, na crise. Imita tanto o americano que eles cobram né? em dólar. Exatamente, em euro talvez, né? Mas eu acho que dentro de um tempo, eu acho que esse mercado vai amadurecer um pouco mais e talvez chegar ao que é o princípio do americano. Mas o interessante do food truck, que você comentou, que eu acho muito bacana, é difundir a comida simples, a comida de rua, né? Porque eu acho que o Brasil, apesar de ter essa gastronomia tão rica, tão incrível, é um dos poucos países, por exemplo, que tem uma comida de rua verdadeira. O que a gente pode falar de comida de rua hoje? Talvez na Feira da Liberdade, aquelas barraquinhas de domingo, ou talvez até o pastel de feira, né? O caldo de cana, é comida de rua. Mas é o que nós reconhecemos hoje como comida de rua. Mas se você for para o México, ou até mesmo na Argentina, que é muito mais perto, você tem o choripã, o famoso choripã, que é a calabresa de estádio, nossa, no pão. Cada esquina de Buenos Aires você tem um sanduíche na rua que custa R$3, R$4. Nossa, mas apesar da crise, eu acho que lá também está em dólar já o valor. Mas eu acredito que o food truck ele serve para isso, para trazer para o brasileiro essa questão da comida de rua, comida simples, né? E quem está estabelecido como você, que tem uma concorrência que deve ser difícil de superar. Você não vê problemas como é que é, piadinha? Inclusive, o nosso bairro, né, onde nós estamos situados, se encontra em Pinheiros, na Rua dos Pinheiros. Ali, naquela região, estão os melhores restaurantes de São Paulo, né? Então, a concorrência é absurda. Mas eu acho que, como qualquer profissão, quando a gente faz com vontade, com verdade, eu acredito que tem resultado. Apesar da concorrência ser grande, o que nós fazemos hoje é honesto, é verdadeiro. A gente traz o sentimento para a mesa, porque a gastronomia é isso, é o reflexo de uma alquimia, de uma paixão, é pintar um quadro, o nosso quadro é o prato. Então, se a gente não trouxer o amor, de fato, né, o porquê nós optamos pela gastronomia, porquê a gente traça esse caminho, não tem sentido. Então, apesar da concorrência ser realmente interessante ali no bairro, eu acho que a gente ganhou o nosso espaço ali, porque as pessoas sentem, né? Você entra no ambiente, você tem uma a energia diversidade fantástica. Tem restaurante italiano, restaurante mexicano, para não ser nos tradicionais, né? Ali, o que não falta em Pinheiros é opção. Você põe o pé em Pinheiros, o que eu vou comer hoje? Vai descobrir. Dá uma volta pela rua que você vai... O cheiro vai te levar a sentar em algum lugar e a comer. Exato. Naná, por que não cantar música gospel profissionalmente? Eu sempre tive o gospel como uma religião evangélica. Eu nunca tive a intenção de comercializar a música evangélica. Quando eu era mais nova, na minha cabeça, não, eu vou cantar para Deus na igreja, eu não quero
que isso vire dinheiro. Porque da mesma forma que o Fábio colocou que o mercado editorial, abordando religiões, está em alta, Sim. a música gospel, Sim. também tem um Muito. nicho Não, que a enorme. gente não imagina. Assim, enorme, sim, mas assim, quando você está dentro, o evangélico, na minha criação, eu queria usar aquilo só para adorar a Deus, para louvar ali na igreja. Eu não queria comercializar aquilo. E a música que eu fizesse de gospel seria para abençoar as pessoas. E chegou um ponto que a gente teve um desencontro ali de, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro com isso, não sei o que. Não, a gente parou. Mas é um mercado extremamente Sim, rentável. sim, é um mercado rentável, Venda mas de naquela CDs época... hoje em dia, Eu era muito shows, nova, eu acho. shows, apresentação, porque fora do mercado de São Paulo, esses cantores evangélicos são contratados, Sim. cachês maravilhosos, Sim, com cachês certeza. sedutores. Sim, com certeza. Naquela época, quando eu gravei esse CD, eu Mas tinha acho ninguém que conta. 21 anos. Pois é, e assim, isso não entrava muito na minha cabeça, sabe? A igreja convidou o irmão para cantar, para abençoar as pessoas, tá, mas para mim é 50 mil. Não, então você não está abençoando ninguém, meu amigo. Não, isso não entra na minha cabeça, entendeu? Está Não, abençoando o bolso, a pra conta mim, bancária. eu acho que para mim dessa não, benção, pô. eu não conseguia. Se ele está quase voltando a ser músico aqui. Então, assim, se você quiser me convidar para ir na sua igreja, cantar, ou em qualquer lugar, eu não vou te cobrar um valor. Eu vou ali para usar aquilo como ministério. E para trabalhar com música, como eu gosto muito de dança, eu gosto de dançar, eu acho que o meio gospel, para isso, não aceitaria o meu estilo nunca. Entendeu? Sim. Pô, uma menina dançando a música aqui, tá que nem louca, falando Vamos de Deus. aproveitar, tem regra de 5, é isso? Regra dos 5. Regra dos 5. A gente separou um clipe aí. Iago, esse clipe do Regra dos 5, por favor, com a Naná, ok? Cadê o clipe da Naná para a gente mostrar para as pessoas que estão acompanhando pela AltV, ouvindo pela Trianon, ouvindo pela Rádio Universal, também acompanhando pela TV Guarulhos? Acho que ele não veio, que ficamos na regra só dos 4 ainda. Viu? Mas continua, esquece o clipe, continua para a gente falando dessa tua atitude de não... Então, e aí eu resolvi seguir no secular profissionalmente, fazendo o que eu queria, que era dançar, cantar. Esse projeto de sair com a minha carreira já tem uns 4, 5 anos, mas até amadurecer isso, pegar experiência de estrada, porque é totalmente diferente você cantar dentro de uma igreja e você cantar num show que tem 5 mil pessoas. E trabalhando com o Rodriguinho, com os Travessos, eu ganhei essa experiência de lidar com o público. Tudo bem que a primeira vez que eu subi no palco também para cantar, eu, como artista, eu tremi. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas isso é normal. Mas eu pensei que por já estar no palco há 8 anos, eu não sentiria aquilo. Você sentiu a diferença de frente daquele... aqui, falando com a galera, você é artista, Você é outra sentiu a coisa. diferença daquele palco que você frequentava dentro da Sim. igreja? É a mesma coisa no primeiro dia de autógrafo do Fábio, do É Sérgio. diferente da igreja para ser backing de alguém e para ser artista. A galera está esperando de você. Eu estava atrás do Rodrigo, então estava lá para ver ele. O que eu estava fazendo ali era só uma peça de cenário. O Fábio já tem 4 volumes, 4 títulos lançados. Você já se imaginou autografando, Sérgio? Bom, eu fiz o lançamento Sim. do Birman Flint, né? Eu nunca tinha imaginado. Mas como eu tinha um pouco da experiência de palco como músico, eu entendo bem o que ela está falando. Assim. Eu gostei muito mais de autografar, porque a gente se desgasta menos. Porque ser músico no palco é uma coisa... Assim, a galera está vendo, é gostoso, mas a gente se desgasta muito. Nossa, demais. Mesmo na minha área, que não era tão lucrativo, que era música instrumental, que era um gueto muito fechado, mas era os shows que a gente fazia, às vezes, em Sesc, em teatro, eu passava muito nervoso. Lançar o livro, para mim, foi muito mais calmo, mais tranquilo, porque eu não precisei fazer nada, era ficar na mesa, cumprimentar as pessoas, assinar e compartilhar com eles disso. Né? Então, mas é uma experiência muito legal. Uhum. É o nascimento Fábio. de um filho, né? Fábio, É verdade. autógrafos. Até foi fácil. Até foi fácil. A gente, na verdade, não tem uma exposição assim tão grande. A exposição é maior quando você vai fazer uma palestra sobre o tema, porque você está fazendo o lançamento, né? Mas não o autógrafo propriamente dito, né?
A gente, na verdade, está escondido. Quando você lança o livro, ele está saindo da editora, da gráfica, em direção às livrarias. Né? Você está em casa, está no escritório. Vida própria. E vai vida própria, exatamente. Davi, e aqui quando pedem a presença do chefe no salão? Olha, é complicado ainda. Eu acho que, como ela falou, não importa a experiência que você tenha, cada dia é um Aqui dia. não existe muito hábito de convocar o chefe, não é? Não, aqui no Brasil nem tanto. Mas acontece, assim, Sim. principalmente em eventos Por fechados. acontecer, que eu estou perguntando Nossa. como acontecer raras vezes. Cada uma que, que você passa, então você treina o dia a dia, você fala, não, agora eu ganhei uma experiência, eu estou preparado, não tá. Cada uma que acontece, que você fala, meu Deus. Chamam mais para reclamar ou para elogiar? Graças a Deus, ultimamente, é mais para elogiar do que reclamar, mas sempre acontece, porque é impossível agradar a todos, né? Então, uma reclamaçãozinha ou outra sempre acontece. Tem que estar pronto. Mas quando as pessoas se servem uma piadina, né? Esse sanduíche e tal, agrada, as pessoas questionam o que é para saber como funciona isso. É que, na verdade, hoje a gente entrou, né, na questão do sem glúten, do sem lactose, enfim. Então, as pessoas perguntam muito o que é a piadina, do que ela é feita, quais são os ingredientes. Depois a gente volta a perguntar. Mas qual combinação melhor? Eu queria provar assim, assim, assado. Enfim, é interessantíssimo, assim, porque é a devolução do público para uma coisa que a gente está trabalhando há muito tempo. Mas fora as piadinas, a gente tem um cardápio bastante extenso, assim, de confecções italianas Mas o mesmo. prêmio é pelo piadina. O prêmio pela piadina. Mas a gente tem um menuzinho bem interessante de coisas tradicionalmente feitas pela nona, que agora ganharam uma roupagem diferente. Um detalhe interessante. Outro dia um colega teu veio aqui e disse que aqueles cortes tradicionais estão em desuso. Não tem o parmegiana, que é o campeão, não é? Aqueles outros filés... Eu nem vou citar o nome, mas no caso da culinária italiana, ainda é o macarrão à bolonhesa, os outros estão esquecidos, o nhoque... Não, muito pelo contrário. Eu acho assim, em relação aos cortes, né, que você mencionou, eles correspondem à técnica, e a técnica jamais vai morrer, né? Então, assim, desde que a gastronomia teve a sua origem na França, enfim, surgiram esses cortes que todo cozinheiro precisa saber dominar, como os pontos de cocção, por exemplo. Então, eu acho que eles podem cair num desuso prático, mas jamais vão morrer. Mas, não morre, mas fica encostadinho lá. Não, mas nós usamos bastante até. Depende muito da diretriz do chefe. O chefe vai comandar a cozinha de acordo com o segmento dele, dentro dele. Então, E essas a gente pastas usa bastante. tradicionais? Nunca morrerão. Muito pelo contrário. A gente vai dar sempre um toque diferente, até mesmo porque no Brasil a gente precisa dar uma então vai ser o nhoque da nona, mas com uma roupagem meio afrodescendente, uma coisa meio aqueles samba. sabores de pizza que existem por aqui Isso é dificilmente se brasileiro. encontra na Itália. Não, isso é completamente brasileiro. E olha que a nossa pizza é reconhecida mundialmente como uma das melhores do mundo, assim, como uma das mais incríveis. E eu realmente assino embaixo que, olha, comer uma pizza fora e comer uma aqui no Brasil é completamente diferente. Eu prefiro aqui, com todo respeito aos italianos, mas a nossa pizza é a nossa pizza, não tem jeito. Muito bom. Relembra pra gente onde é o Via Emília. É na Rua dos Pinheiros, 537. Pertinho da estação Fradique Coutinho. Sim. Então, venham conhecer, que é bem bacana. Uma opção diferente de sanduíche. Não E vai estamos falar entre os pertinho melhores do de São Gijo, Paulo. né? Não. Deixa o Gijo lá, Davi, muito bom tê-lo aqui. Você tem um endereço Prazer que é você meu. possa... Olha, eu acho que nas redes sociais é um pouco mais fácil. Davi Kawabata, e pode me mandar mensagem, enfim. Lá eu posto pratos diários do que a gente faz, de confecções também. Então, diariamente tem 2 ou 3 pratos que a gente coloca e apresenta. Então, Davi Kawabata, nas redes sociais, o pessoal consegue me encontrar. O prazer é meu, foi uma grande Muito honra bom. estar aqui. Sérgio Rossoni, agradeço tua gentileza, parabéns pelo teu trabalho. Tem alguma outra programação, outros autógrafos que você vai já programados? Não, para esse ano não. Esse ano a gente já está encerrando aí
pendurando a chuteira de 2015. E né? o livro 2, O quando livro vem? 2 da programação é segundo semestre de 2016, já está escrito. Birman Mas Flint, tem que dar um espacinho, né? mas não é mais o Mistério da Pérola Negra? Continua, o Mistério da Pérola Negra, livro 2. Livro 2. Vai sair agora pela Chiado, também em 2016. Um endereço que se possa localizar. Também redes sociais Sérgio Rossoni, e eu tenho o site que é sergiorossoni.com.br. Ok, quando quiser desenferrujar os dedos, a gente... Isso está difícil, viu? Está mais fácil desenferrujar no divã do que na guitarra. Meu caro Fábio Dionise, onde é que a gente localiza você para ficar próximo do Santo Agostinho? Esse tem um site específico que nós montamos, é www.santoagostinholivro.com.br. Ok, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Um abraço ao Edson. Muito obrigado, será dado. Naná, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. bom. Foi um prazer estar aqui. Gostei muito. Espero que você possa ouvir e gostar também. Será um prazer. A gente vai encerrar o programa de forma diferente hoje. Nós só vamos voltar na segunda-feira e vamos deixar a Naná com o seu clipe Regra dos 5, é isso? Isso, Regra Então, dos Naná, 5. Regra dos 5 para encerrar o nosso Gente que Fala.